Pensa numa cidade que basicamente não tem um endereço fixo. Uma comunidade que já nasceu com a sina de se mover. Hoje a gente vai conhecer a história de Canutama, lá na Amazônia, um lugar que é totalmente definido pela sua relação, assim, de amor e ódio com um dos rios mais poderosos do mundo. Essa é a história de uma cidade em trânsito perpétuo. Para a gente entender Canutama, primeiro a gente precisa entender o Rio Purus. Ele não é só um rio, sabe? Ele é a alma da região. É ele que dá o peixe, que dita o ritmo da vida, mas com a mesma mão que alimenta, ele também arrasta tudo embora. É essa força dupla que vem moldando o destino desse povo há mais de um século. E essa identidade é tão, mas tão complexa que talvez só a poesia consiga dar conta de explicar. Esse trecho aqui, ele captura a essência da coisa. Ser de Canutama não é pertencer a um único pontinho no mapa. É carregar a história de todos os lugares que já foram chamados de lar, numa terra que simplesmente não para de se mover. Então, vamos mergulhar um pouco mais nessa tal identidade flutuante. A história de Canutama é, na verdade, uma crônica de movimento constante. O conceito de lar por lá é mais uma ideia, sabe, uma memória, do que um endereço fixo. Isso quer dizer o seguinte: quando alguém fala eu sou de Canutama, essa pessoa pode estar falando de Arimã, de Nova Colônia, de Bela Vista ou da própria Urbanópolis. Todos esses nomes são Canutama. É uma identidade coletiva, construída em cima das memórias de lugares que o rio até pode ter levado, mas que a história tratou de unir. Mas o que leva um povo a viver sempre em trânsito, né? A resposta está na fúria implacável do rio Purus. As cheias anuais não eram só um probleminha, um inconveniente. Não. Eram catástrofes gigantescas que tornavam a vida ali praticamente impossível. Imagina só esse ciclo de destruição se repetindo todo santo ano. Casas inundadas, plantações inteiras perdidas, doenças se espalhando. A situação ficou tão insustentável, mas tão insustentável, que a própria população começou a exigir uma solução radical. Era preciso mover a cidade inteira. E foi essa exigência popular que deu início a um dos capítulos mais audaciosos da história de Canutama, o nascimento de Urbanópolis. Foi a decisão de abandonar o passado e, literalmente, carregar a cidade inteira para um futuro em terra firme. Agora, olha só os detalhes disso aqui. O ano é 1928. O prefeito José Rodrigues Pessoa é quem lidera o projeto todo. E o destino? Um local chamado Paripi, que foi escolhido a dedo por causa da sua altitude. Era a promessa de segurança contra as cheias do rio. Bom, um novo lar precisava que um novo nome, né? E foi assim que Paripi foi rebatizada de Urbanópolis, uma homenagem direta a Manuel Urbano da Encarnação, o fundador original da cidade, uma forma de conectar o futuro da comunidade com as suas raízes mais profundas. O otimismo da época era uma coisa palpável. Dá uma olhada nesse trecho de um jornal de 1928. Ele descrevia a nova cidade como uma terra firme, magnífica. Eles estavam construindo tudo do zero. Repartições públicas, correios, escolas. Era a promessa de um recomeço seguro de verdade. E que recomeço, hein? Para a gente ter uma ideia do tamanho desse projeto, o custo estimado da mudança toda foi de 160 a 200 contos de réis. Gente, isso era uma fortuna para a época, o que mostra o tamanho do compromisso e também do desespero para escapar da fúria do rio. Mas como se a luta contra a natureza já não fosse o bastante, mal a cidade nova se estabeleceu e... pronto, surgiu uma nova ameaça, só que dessa vez, política. A própria existência de Canutama como município foi colocada em xeque. E olha, tudo aconteceu muito, muito rápido. Em 1928, a cidade se muda. 2 anos depois, em novembro de 1930, um decreto simplesmente extingue o município, anexando ele à Lábrea. Mas a resiliência desse povo foi mais forte. Apenas 3 meses depois, em fevereiro de 1931, Canutama já tinha reconquistado sua autonomia. E essa luta pela sobrevivência, por um lugar seguro, ela continua até hoje. Aquela mudança para Urbanópolis, no fim das contas, não foi uma solução definitiva. A história se repete e a cidade ainda vive com o seu futuro em trânsito. E é aqui que a história fica mais impressionante. Quase um século depois daquela grande mudança, a cada enchente gigantesca, a mesmíssima pergunta que assombrou a geração de 1928 retorna. O rio Purus continua subindo e o debate volta com tudo. Será que é hora de se mudar de novo? Hoje em dia, as opções são outras, claro. 2 alternativas principais estão na mesa. Um lugar chamado Belo Monte e uma outra área de assentamento, mais ao sul, perto da rodovia Transamazônica.
cada opção com suas próprias promessas e seus próprios desafios, o que só mostra que essa saga da cidade está longe de acabar. No fim das contas, a história de Canutama é uma verdadeira lição sobre resiliência, sobre essa luta constante do ser humano contra a natureza. Depois de mais de um século em movimento, a jornada continua. E a questão que fica no ar não é só sobre geografia, mas sobre identidade. Qual será o próximo porto seguro para a incansável Canutama?